Bem-vindos! Nessa videoaula vamos tratar do tema Análise utilizando índices. Essa aula tem como referências o livro de Análise Didática das Demonstrações Contábeis e como referências complementares o livro do professor Assaf e também do Matarazzo. A ideia dessa discussão inicial é explicar a ideia de se fazer análise de índices. Os índices que nós vamos utilizar são relações calculadas a partir dos números obtidos com as demonstrações contábeis. Então, por exemplo, se a gente comparar um saldo de um passivo total da empresa, de curto e de longo prazo, com o total do ativo, a gente obtém uma relação de endividamento. O que a gente está querendo medir? O quanto endividada a empresa está. Então a gente faz essa conta, esse índice, que depois futuramente a gente vai chamar de índice de endividamento ou grau de endividamento. Então o índice nada mais é do que uma relação, um cálculo, né? Existem várias fórmulas para a gente fazer essas contas e esses índices vão nos auxiliar a avaliar esses aspectos da situação econômico-financeira de uma determinada empresa. Essa é a ideia da análise através de índices. Como é que nós vamos interpretar esses índices? Existem várias dimensões. Inicialmente, pelo próprio significado dele, sozinho, pelo índice por ele mesmo, ou então agrupado com um conjunto de índices. Por exemplo, quando a gente observa índices de liquidez, em vídeos posteriores a gente vai falar desse tema. A liquidez a gente pode analisar um índice de liquidez isolado pelo seu significado isolado, de um índice apenas. E também podemos agrupar os índices diversos de liquidez e observar esses índices de liquidez de forma agrupada. Porém, a análise do índice por ele mesmo é uma análise relativamente fraca, porque os índices por eles mesmos não contêm tanta informação, eles são pobres em termos de análise. Se eu, por exemplo, faço uma conta de índice de liquidez corrente, ativo circulante sobre passivo circulante, e chego em um número, quando esse número é superior a 1, claro que isso é positivo, porque significa que a empresa tem uma condição financeira boa, ela tem mais ativos circulantes do que passivos circulantes. Mas isso não me agrega muito, eu preciso ir além, eu preciso verificar como é que a empresa estava em outros períodos, como é que ela está em relação aos seus concorrentes, em relação a empresas de outros segmentos. Então, essas são as outras dimensões que nós vamos agregar. Então, o padrão evolutivo desses índices, então vamos fazer essa mesma conta em outros períodos da mesma empresa, para avaliar como a empresa está se comportando em relação à variação desses índices nos períodos, e também vamos avaliar ou tentar avaliar um padrão setorial, comparando esses índices com os índices de outras empresas do mesmo setor. Claro que nesse aspecto a gente pode ter alguma dificuldade de acesso a dados. Se a gente estiver analisando uma empresa que tenha outros concorrentes com dados públicos, a gente vai conseguir fazer essa comparação, mas nem sempre isso é possível fazer. Então, essa terceira dimensão certamente é a dimensão mais rica em termos de análise do índice, porque é a que dá referência em termos do que está acontecendo no ambiente da empresa. Por exemplo, se você vai analisar a rentabilidade do negócio, a empresa pode ter tido uma rentabilidade que não foi tão boa, mas de repente aquele período foi um período ruim para todo mundo. E de repente aquela rentabilidade que em termos apenas de um percentual isolado pode parecer ruim, quando a gente compara com as mesmas empresas do outro setor, a gente pode perceber que aquela empresa foi a melhor do segmento, apesar de ter sido uma rentabilidade ruim em termos de retorno de um investimento. Então, esse padrão setorial, ou comparar com outras empresas, sem dúvida é o que a gente sempre precisa buscar quando fazemos interpretações de índices,
porém é o que geralmente costuma dar mais trabalho, é o que costuma demandar mais tempo, mais energia para se obter esse tipo de informação. Bom, quais são os índices ou técnicas mais utilizadas no campo de análise de demonstrações contábeis? A gente vai listar aqui várias, óbvio, isso não é uma lista exaustiva. O campo da análise de balanço é um campo fértil, é um campo que não está preso à legislação, então as técnicas vão sendo desenvolvidas e aprimoradas e inventadas, mas essas aqui são as mais comuns, as mais citadas aí nas literaturas. Então, os índices de liquidez, que a gente já citou aí alguns, índices de estrutura patrimonial, como por exemplo o índice de endividamento, grau de endividamento, composição de endividamento, etc. Índices ou análise de capital de giro, que também é uma análise bastante interessante para a gente observar melhor o que está acontecendo com a operação da empresa, quando a gente segrega os ativos em ativos operacionais e financeiros, e vamos observar como esses ativos operacionais líquidos, passivos operacionais estão sendo financiados. É uma análise bem importante. Os índices de atividade, que são os índices de prazo, que também se casam com essa análise de capital de giro, e os próprios índices de liquidez. Os índices de rentabilidade, que também vão ser agregados à análise de alavancagem financeira e operacional. E, finalmente, uma análise mais avançada, certamente é a análise mais refinada, mas que também é a mais trabalhosa, é a análise de geração de valor ao acionista, que também é conhecida no mercado como o valuation, né? Ou seja, a gente se basear nos números históricos da empresa, no que a empresa fez, no que ela apresentou, e fazer projeções, trazer fluxos de caixa projetados no futuro, descontados a valor presente, para tentar chegar a uma estimativa de valor da empresa, para se avaliar se a empresa no mercado está sendo bem avaliada, mal, se vale a pena a compração dessa empresa ou não. Enfim, essas são aí algumas das técnicas mais utilizadas, e elas envolvem, em maior ou menor escala, muitos índices, e esses índices nós vamos tratar em vídeos posteriores.